Essa imagem que eu vou colocar para você, ela é dividida em 3 partes. A parte superior, ela é a deusa Apep, de fato, você vê que ela está retratada aí, uma serpente gigante com asas. É a deusa Apep que subia para engolir o sol e lutar com o deus Ra. Agora olha que interessante, esse quadro ele se chama Antídoto, tá? Antídoto de serpente. A crença e a descoberta de que o antídoto para o veneno da serpente vem da mesma, ele é originário dos egípcios, tá? Que independente da picada da cobra, eles tinham esses animais por sagrados e curadores, né? E eu já falei sobre isso até no vídeo sobre o tanque de Betesda, né, que fala sobre a serpente, o deus Esculápio. Para os gregos, eles creem que, por exemplo, esse antídoto foi descoberto por Esculápio. Quando a serpente o morde, ele não morre e usa do veneno dela para fazer o antídoto, razão pela qual ela passa a respeitar Esculápio e ela sobe e se enrola no seu cajado, que inclusive foi adotado como símbolo da OMS, a Organização Mundial de Saúde, conforme você vê aí na imagem. Nesse mesmo quadro que está na tela aí novamente, o quadro egípcio, você tem uma serpente dourada com asas. Essa é a deusa Wadjet, que é uma serpente que foi encontrada, né, cravada ali no túmulo de Tutankhamon. Então veja que as cobras eram de fato respeitadas, consideradas sagradas e muito importantes na cultura egípcia. Veja que nós temos aí o Ureu, que é uma serpente alada e com pernas, e ela aparece no livro dos mortos. No meu vídeo sobre Coração de Pedra, eu trago o livro dos mortos egípcio, né, que é o livro dos mortos de Ani, o escriba, e eu mostro lá várias coisas do livro, né, as orações para percorrer o pós-vida, né, enquanto estava ali morto. E esse Ureu alado, ele acaba aparecendo lá, nesse livro dos mortos. Eu vou até mostrar para vocês novamente o livro egípcio dos mortos. Esse livro aqui, o livro egípcio dos mortos, é o livro dos mortos de Ani, o escriba, onde você tem ali os pergaminhos e tem as referências todas. Ele é bem bacana, bem ilustrado, com todos os pergaminhos que foram encontrados. Total de 37 papiros, né, que dá algumas centenas de metros de rolo de papiros, que era o livro dos mortos egípcio, que menciona o Ureu alado, também menciona Apep, né, o Apófis, menciona Wadjet e todas essas deusas aí. Veja então que nós estamos falando sobre serpentes aladas, serpentes emplumadas, isso sempre trazendo de outra cultura para fora. Será que a Bíblia traz referência de serpentes aladas, serpentes com pluma, enfim? Vamos dar uma olhada? As serpentes aladas, elas são mencionadas na Bíblia, e eu quero mostrar para vocês aqui uma passagem de Isaías capítulo 6, verso 1 ao verso 3, que diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E aí você fala para mim, rapaz, você leu o texto de Isaías que eu conheço, eu sei desses anjos, eles tocam depois com a brasa do altar no lábio do profeta Isaías para purificar. O que isso tem a ver com serpente alada? Muito bem, nós vamos chegar lá e aí você vai começar a entender, você vai ver como isso é bacana. Né? Quem eram os serafins mencionados no texto de Isaías 6? Um serafim ou um saraf, que aí tem o sufixo in, que quer dizer que é de Deus ou a serviço de Deus, como você tem anakim, como você tem querubim, como você tem terafim ou tefilim, que sempre tem a ver com de Deus ou dos deuses. Você tem serafim, que vem da raiz seraf ou saraf. Então o saraf, ele era o quê? Ele era uma serpente. Tá? Como nós conhecemos a cobra nós conhecemos ela sem patas e sem asas, evidentemente. Então vamos nos ater primeiro à serpente. Os seres serpentinos de Isaías 6, eles eram, portanto, alados, tinham 6 asas nesse caso, e eles falavam, já que cantavam Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos,
Então nós temos aí, olha, outros textos bíblicos que nos dão base para isso, e claro que nós vamos aprofundar, porque você não vai sair daqui com dúvida. Tá? Isso daqui não é uma doutrina, isso é informação teológica e histórica, você pode crer nisso ou não, pode utilizar ou não, mas eu estou te trazendo informação que você não vai encontrar em mais lugar nenhum, todo esse compilado aqui sobre a serpente, sobre a cobra, o dragão e etc. Tá? Tem outros textos que nós vamos usar, outros textos bíblicos, eles mencionam serafim frequentemente junto com Nerashim, que é a plural de Nahash, que é serpente propriamente dita. A do Éden, inclusive, ela é Nahash. Você vê normalmente associado com Seraf, que é uma qualidade de serpente diferente, nós vamos entender isso. Vamos nos ater primeiro aqui, ainda em Isaías. Queria que você lesse comigo aqui, Isaías número 14. Isaías 14, 29 diz assim: Não te alegres toda Filístia, por ser quebrada a vara que te feria, porque da raiz da cobra sairá um basilisco, e o seu fruto será uma serpente ardente voadora. Serpente ardente voadora, você encontra em algumas bíblias essa referência cruzada com Isaías 6, porque eram voadores e podiam tocar na brasa do altar sem serem prejudicados. Então, serpente ardente voadora. Então, porque da raiz da cobra sairá um basilisco, e o seu fruto será uma serpente ardente voadora. É uma referência cruzada com Isaías 6. Ainda em Isaías, vamos no capítulo 30. O capítulo 30, no verso de número 6. Diz assim: Peso dos animais do sul, para a terra de aflição e de angústia, de onde vem a leoa, o leão, o basilisco e a áspide ardente voadora. Levarão às costas de jumentinhos as suas fazendas e sobre corcovas de camelos os seus tesouros, a um povo que de nada lhes aproveitará. Veja que interessante, olha, a áspide, que todo mundo sabe que é serpente, cobra, áspide, ardente e voadora. Mais uma vez, a serpente, a cobra ou o dragão, se preferir, mencionada no mesmo texto de Isaías. Temos também um texto de Deuteronômio, capítulo número 8, o verso 14 e 15. Vamos rapidinho na Torá, Deuteronômio 8, verso 14 e 15, que diz assim: Se não eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e da secura em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal. Então essa serpente ardente é mais uma referência sobre a serpente alada, voadora e ardente mencionada na Bíblia. Eu estou propositalmente deixando Números, capítulo número 21, para o final, que é o texto que mais nos intriga e onde nós vamos ali, de fato, aprender alguma coisa. Eu primeiro só queria te mostrar que essa serpente voadora, com asas, essa serpente alada, ela não era estranha à cultura judaica. Veja que eu vou colocar uma imagem na tela, o crédito dessa imagem é o professor André Soares. Ele traz aqui selos judaicos encontrados em Israel por arqueólogos. Tá? Então esses selos eles são inscrições encontradas em escavações feitas na região de Israel de propriedades judaicas. E aí você tem aqui, de acordo com o professor Benjamin Summers, você tem aqui, olha, incidentalmente, você pode ver que cada selo embaixo tem um número aí, tá? Os selos 273 e 274A são especialmente interessantes. O selo 273 representa Yahvé simbolicamente como um disco de sol, usando uma coroa, né? Uma típica representação na arte judaico-israelita. Yahvé é assim retratado como um rei, em volta de quem estão os serafins. E olha que interessante, do lado esquerdo e do lado direito você tem aí serpentes, né? Que estão aí abaixo que estão em volta do sol que está coroado, né? O selo 274A, né, que vai estar à direita do selo 273 aí, ele pode apresentar Yahvé como um rei sentado em algum tipo de estrutura ou trono, também servido por um saraf, mas dessa vez um saraf com asas. Então você vê que nesse selo 274A, em cima à direita, você tem aí uma inscrição muito parecida com a egípcia.
tá? Que é aquela cobra desenhada de lado com asas, né? Uma para cima e uma para baixo. Isso é um desenho de uma sarafa, uma cobra. E você tem os 3 selos de baixo, onde você vê aí serpentes com asas. Inclusive, essas 3 aí, elas apresentam no desenho 2 pares de asas, né? O corpo de cobra e 2 pares de asas. Então são também sarafs que eram também inseridas na cultura judaica, faziam parte da cultura judaica, eram usados por inscrições judaicas, tinham selos específicos. Veja que interessante como que essas serpentes aladas e voadoras, que muita gente acha que é maluquice, que é fantasia, que é coisa de filme e seriado, como isso está na cultura judaica, como está nos textos bíblicos, e isso derivou para culturas afora que creem em serpentes voadoras, serpentes aladas, em dragões. Veja que isso acaba de cruzar uma barreira do que é considerado absurdo, ou loucura, ou imaginação, ou fantasia. Tá? Nós estamos com comprovações históricas em diferentes culturas, mas principalmente na Bíblia Sagrada. E agora, um dos textos mais interessantes que eu quero trazer para você aqui é o de Números capítulo 21. Nós vamos ler do verso 5 ao verso 9 e vamos aqui fazer um pequeno estudozinho do hebraico para perceber coisas interessantes aqui. O verso de número 5 diz assim: E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Aqui eles estão recusando o maná, né? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faze-te uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, algumas traduções vão dizer especificamente bronze, né? E pô-la sobre uma haste, ou um estandarte, ou uma bandeira, né? Algumas traduções. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Então isso foi em Números 21, do verso 5 ao verso 9. E o que tem mais de interessante? O comentário de Ellicott para leitores ingleses, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Essas serpentes ardentes, né, do verso 6, elas são da radical hebraica serafim ou saraf. Ou seja, elas são ardentes, ou elas queimam, ou elas são abrasadoras, ou elas são voadoras, né? Nós temos as referências de Isaías 14, 29, 36, verso 6, capítulo 6, verso 1, 2 e 3. Temos Deuteronômio, que nós lemos também. É onde aparece a mesma radical de palavra do hebraico, as sarafs. A palavra parece denotar um tipo particular de serpente diferente da nahash convencional que nós conhecemos, né? Como você vê, por exemplo, no versículo anterior e no versículo seguinte ao verso 6. Alguns pensam que ela foi chamada de serpente ardente porque ela tinha um sinal vermelho na cabeça, né? Outros, então, porque ela tinha uma escama translúcida que refletia o sol e isso mudava tons de vermelho e alaranjado, por isso eram chamadas de ardentes. Alguns já vão dizer que era pelas marcas que apareciam na pele, né? Como se fossem queimaduras e faziam coçar e avermelhavam, e talvez fosse em razão do seu veneno, tá? E muitos afirmam que esse tipo de cobra existe até hoje na região de Arabá. Veja que é interessante saber que essa saraf, ela é um radical de palavra que aparece especificamente na serpente que Moisés erige de bronze. As serpentes que picam o povo no arraial e o povo vai orar a Deus para que tire essas serpentes, ela sempre aparece escrita como nahash. E veja que em toda a Torá nós temos menção de serpentes ou de cobras diversas vezes. Não seria um erro por falta de atenção de Moisés, ora usar o substantivo nahash, ora usar o substantivo saraf. Era por uma função específica, porque se tratava de um ser específico e diferenciado. Então, quando ele se refere a saraf, na serpente que ele erige, né, sobre o estandarte, a serpente de bronze, ali era um ser completamente diferente do que a nahash.
que é a mesma raiz hebraica da Nahash do Éden, do capítulo 3 de Gênesis. Então se tratam de criaturas diferentes. Na tela eu coloco para você aí Nahash, que era a serpente, né, que picou o povo, e a Saraf, que era a serpente que Moisés erige sobre o poste, sobre o estandarte, né? Então veja que se tratavam de animais diferentes. Eram sim, tá? Pelo estudo etimológico da palavra, eram sim de natureza reptiliana, eram serpentes de fato, mas de categorias diferentes. Uma provavelmente era somente um animal selvagem mesmo, enquanto a outra, assim como em Isaías, já se tratava de uma serpente que tinha consciência, fala, capacidade de voar, conhecimento sobre o que era adorar ao Senhor. Então é uma característica diferente, que nós vamos já fazer o link com o Gênesis 3 daqui a pouco, para você entender que provavelmente ali era uma Saraf de uma categoria que foi rebaixada a uma Nahash de outra categoria. Tá? Eu já vou explicar isso para você com mais detalhes. É interessante como essa serpente erigida por Moisés, essa serpente de bronze que fica ali no estandarte para o povo olhar e receber a cura, veja, por exemplo, que a mitologia grega vai dizer a mesma coisa do símbolo da serpente de Esculápio, que o símbolo acaba sendo ali um cajado, né, que tem uma serpente enrolada, né, que representa a cura. Então a gente volta àquele conceito das outras mitologias e outras culturas acabarem trazendo a cultura e o conhecimento que vem do Gênesis, que vem da Torá, que vem dos povos israelitas da antiguidade, né? Veja como nada se cria, tudo se copia. A questão é quem copia quem, é só você observar quais os mitos que são mais minimalistas, no caso você tem a informação histórica da Bíblia Sagrada. Tá? Essa mesma serpente, lá no futuro, em 1 Reis, capítulo 14, Deus vai dar uma ordem para o rei Ezequias destruir essa serpente de bronze, porque o povo já estava tirando ela e transportando para outro lugar para usar como ídolo. Ela tinha sido até batizada como Neustan, que era uma serpente de bronze adorada pelo povo. Então Deus dá a ordem para que Ezequias destrua ela, porque o povo levava em consideração o fato de quem erigiu essa serpente era Moisés. Então você vai ter esse relato em 1 Reis capítulo 14, né? Mais especificamente talvez no verso 23, que Deus fala, né, quebre em pedaços a serpente de bronze que Moisés fez, e aí você tem a referência cruzada de Números capítulo 21, verso 9, que nós acabamos de estudar. Essa serpente ela foi muito popular na Palestina, principalmente. Esse ídolo, né, essa imagem de escultura, o Neustan, a serpente de bronze, feito pelo próprio Moisés. Né?